Vamos lá, vamos atender o pedido da galera aqui. A melhor série de animação que todo mundo odeia. Tá falando de Hazbin Hotel. E aí, vamos lá, né? Que é o vídeo do Kartney. E aí, aquela coisa. Core, não parei pra ver tudo ainda. Já falei que talvez eu vou fazer um vídeo, né, um extra aqui pra vocês. Não sei, eu vou fazer tipo, eu vou ver todos os episódios, vou ver qual que é do bagulho mesmo, né? Mas o que eu mais vi foi Reluva. Tanto que, posso falar um pouco que eu sou amigo do dublador do negócio, do diretor, que é o tal do William Viana. E ele falou, não, modéstia à parte, Reluva Boss é melhor. Vamos lá, eu não sei dizer, eu não quero ter preferidos, eu vou ver depois por mim mesmo pra eu ter mais certeza. Mas deixa que você inscreve, ativa o sino, o vídeo do Kartney vai estar aí pra vocês verem e vamos ver o que tá acontecendo. 3, 2, 1, foi. Mais odiada da história da internet desde que Steven Universe estava no auge do seu hate lá pra 2019. Hoje em dia, se você procurar por análise de Hazbin Hotel no YouTube, é raro encontrar um vídeo que não seja uma crítica negativa à série, além de que zoar os fãs do desenho parece ter virado algo comum a esse ponto. Mas recentemente isso me fez parar pra pensar, será que Hazbin Hotel realmente merece todo esse ódio? Porque a série realmente tem problemas, eu mesmo já cansei de falar deles aqui no canal. Contudo, ao mesmo tempo, eu sempre senti que no meio de toda essa bagunça, existe um brilho genuíno que muita gente ignora, e é justamente sobre esse brilho escondido que eu vim falar no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero deixar uma coisa clara. Eu nem de longe sou o maior fã de Hazbin Hotel. Pra falar a verdade, eu tive inúmeras experiências negativas com esse desenho no passado. O ritmo do desenho, por exemplo. Assistir a primeira temporada de Hazbin Hotel é uma bagunça narrativa tão grande que parece que eu tô assistindo o episódio piloto de uma série que não sabe pra onde ir. Porque eles tentam atirar para todos os lados sem apresentar um plot principal, enquanto as coisas que eles deveriam gastar tempo explicando acaba ficando muito vago. E eu sei, boa parte do problema relacionado ao ritmo foi ajustado na temporada 2, e apesar de eu realmente considerar ela uma temporada melhor, no lugar acabaram surgindo vários mini problemas que eu realmente acho válidos serem criticados. Desde a protagonista Charlie virando uma pessoa insuportável, a Veg que realmente teve plots interessantes. A namorada do Luan Gameplay. É pra rir! Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. O que eu ia falar? Uma coisa que, assim, eu preciso parar pra ver o Hazbin Hotel mesmo. O Reluva, eu não vi os shorts de Reluva, eu tenho que ver também. Mas o Reluva, eu tenho mais propriedade pra falar. Eu achei o Reluva mais legal, não sei explicar a estética, é mais metalzão também, é mais tipo, porrada, tiro pra tudo que é lado e tudo mais. Tem os palavrão? Tem. Isso aí, tanto o Hazbin quanto o Reluva tem o mesmo recurso de roteiro de, a série adulta, por quê? Porque nós estamos falando do inferno, porque nós estamos falando de coisas do diabo, nós estamos falando de coisas que falam palavrões, e xinga, e aí tem um monte de coisa de referências, mais 18, e os personagens se pega e não sei o que, é mais isso. E isso é uma coisa que a galera reclama muito. Não é porque uma série, ela tem palavrão, ela é ambientada no inferno, que não sei o que ela tem que ser resumida só a esses arquétipos de roteiro, só a essas pontas de roteiro. Porque quando você vai montando um roteiro, você tem que botar os personagens. O problema é que se todos os personagens, eles xingam, ou eles falam alguma coisa que realmente deveria ter um impacto, se o palavrão é pra ser um impacto, logo ele perde um impacto. Deixa eu explicar melhor. Quando você, por exemplo, tá revoltado e você já sai xingando, ou qualquer fala sua, qualquer vírgula já é um palavrão, logo qualquer coisa que você falar não tem efeito nenhum. Porque, nossa, a pessoa vai lá, fala qualquer coisa, já tá xingando. E não é bem por aí, não é uma coisa que deveria estar acontecendo, não é uma coisa que deveria estar rolando, porque é aquela fita. A gente pega e tá lá fazendo, o palavrão ele deveria ser um impacto, então ele tem que ser raramente usado, pra justamente dar essa ênfase, né? Pra quando você fala alguma coisa que você tá com raiva e tudo mais. No Hazbin e no Reluva, eles usam a mesma coisa, mas usa só de forma escrachada e acabou. Tipo, mas todo mundo fala desse jeito, todo mundo xinga, todo mundo não sei o quê. Então, tudo bem, eu sei disso, mas se você faz isso constantemente, entende que perde o peso? Se você xinga toda hora, você perde o peso que o palavrão tem, né?
se qualquer coisa já é a última coisa terrível, então qualquer parada, então todas as coisas não têm peso. É aquela coisa, se tudo é pesado, logo as coisas não têm peso nenhum. Se era pra ter uma diferença de falar de humor pesado, por exemplo, também, se tudo é pesado, nossa, tudo é absurdo, logo nada é absurdo. Porque se todas as coisas são, é tipo assim, se todo mundo é louco. Se todo mundo é louco, então ninguém é louco, porque o normal é ser louco, já que todo mundo é louco. Eu sei, talvez isso confunda um pouco a cabeça de vocês, mas entende que se todo mundo tem que falar palavrão pra ser um impacto, logo as coisas perdem o impacto. Eu acho que esse é um problema que acontece muito, tanto em Hazbin quanto em, assim, Reluva nem tanto, mas o Hazbin acontece mais, pelo que eu vejo o pessoal falar. E também aquela coisa da flanderização, que eu já escutei até de outros vídeos, que os personagens são resumidas a um arquétipo só, a uma coisinha só, e não tem mais tanta profundidade. A Charlie mesmo, ela virou uma coisa meio reta, né? Tipo, nossa, ela é aquilo ali, acabou. Ela poderia estar bem mais elaborada e não está. Mais uma coisa que eu sei que melhorou muito na segunda temporada de Hazbin, isso aí eu tenho que admitir, é que as buscas de Hazbin melhoraram muito, né? Aquela Gravity, ela é maravilhosa. Eu escutei, não tendo contexto de toda a cena, depois eu entendi um pouco, né? Que é da morte do Adão, aquela coisa toda. E aí, a Gravity, ela é muito boa. Ela é uma música muito boa, mas eu ainda gosto da Imp versão metal. Pra mim é melhor com o Detonator cantando. Desculpa, mas é minha preferência, pessoal. Mas eu admito que a melhor música que Hazbin Hotel soltou foi a Gravity e não tem o que fazer. Realmente é muito boa mesmo. Em alguns momentos parece ter sido rebaixada para apenas a namorada da Charlie. E obviamente me incomoda muito como o desenho hypou a personagem da Lute para ela sumir no resto da temporada. Mas aí que tá, esses problemas realmente existem. Mas assim, todos os shows que eu gosto tem algum probleminha que eu consigo reconhecer e ainda assim apreciar a obra que é a série. Tanto que é exatamente esse o modo que eu trato Hazbin. Contudo, por algum motivo, esse não parece ser o caso para boa parte das pessoas que assistiram o show. E muitas vezes eu vejo o povo insistindo em ressaltar como parte do desenho é ruim. E isso me fez pensar, será que Hazbin Hotel é realmente tão ruim? Merece... Vou falar de traço e de... Vamos falar assim... Vamos falar de traço e de composição de cores e arquétipo e anatomia. Tem alguns problemas, mas não é uma coisa que me incomoda. Não é um negócio que eu falo, nossa, que bagulho feio. Porque Reluva tem as mesmas coisas e pra mim não me incomodou. A estética é legal, tudo, né? O jeito da animação é bem feita. Não é um negócio podre, não é? Nossa, meu Deus do céu. Não é. É uma produção muito bem feita. Nessa questão técnica, eles têm. E também técnica de música, eles têm também. Eu acho que a maior reclamação que a galera tem não é nem tanto a anatomia e os personagens em si. Isso é alguma reclamação, porque muitos personagens são todos twinks, né? São todos magrelos e tudo mais. Mas isso aí é uma coisa, assim, não é uma coisa que incomoda, mas para algumas pessoas incomoda, principalmente para artistas incomoda muito. Mas eu sei que para as pessoas assim, eu ia falar pessoas normais, que aí a galera fala, que isso, artista não é normal? É assim, mas eu falo, para as pessoas que não estão na área de animação, isso não é um incômodo. Para as pessoas que estão, que não são artistas, para elas isso não é uma coisa que pesa, né? Isso pesa mais para quem manja de arte. Agora, para quem tá de boa e gosta do desenho, assim, a maior reclamação é roteiro e impacto das falas e o que está acontecendo entre os personagens. Eu acho que é isso que vale mais. E isso que a galera incomoda um pouco, que tem personagens que eles são completamente ofuscados. O Alastor, né? O Alastor, você escolhe como fala, ele é um personagem muito hypado. Nossa, meu Deus do céu, ele é o Janho 2, ele vai vir arrebentando tudo e ele é muito mal aproveitado, pelo que a galera fala, mas... Enfim. Se todo esse hate que a internet dá à série. Como eu disse, eu não sou a pessoa mais próxima de Hazbin Hotel. Eu gosto de aproveitar as coisas boas do show e ficar no meu canto falando sobre os meus takes da série. Porque, bem, eu gosto de aproveitar animações no geral. Mas mesmo sendo apenas um fã simples do desenho, eu não consigo deixar de pensar que Hazbin recebe um tratamento muito injusto na internet. A ponto que várias pessoas deixam de ver a obra só pela má fama que ela tem pela internet. Quando essa má fama é muitas vezes baseada em exageros, sensacionalismo e até em alguns casos só por preconceito na cara dura. LARPer! LARPer! É o famoso LARP!
Que é isso? Que a galera vai entender. Ai, meu Deus do céu. É assim, a galera já cria um estereótipo na cabeça sem ter visto nada de qualquer coisa, né? Tanto Reluva ou Rasbin. Eu não tenho, assim, não me pegou. Eu vi o piloto, achei ok, mas Reluva eu fui ver. Eu vi tudo de Reluva. Não tudo, que nem eu falei, não vi os shorts. Mas Reluva eu gostei mais. Reluva é mais legal. Reluva é mais da hora. Sou suspeito pra dizer porque eu sou amigo do diretor da série? Sou suspeito. Mas o Rasbin eu tenho que parar pra ver. Eu vou fazer o quê? Eu vou parar um dia, né? Eu vou adiantar umas coisas aqui de vídeo, de produção e tal. E aí eu vou chegar e falar assim, galera, eu vou ver Rasbin Hotel e aí eu vou trazendo as minhas impressões de cada episódio, né? Eu acho que eu vou fazer um formato diferente. Eu vou ver o episódio em off, porque qual o problema? Não posso filmar, né? Não dá pra streamar. Eu vou fazer um teste. Se eu conseguir, né, trazer o react de Rasbin, eu acho que seria legal, né? Eu ver a série com vocês, eu acho que seria interessante. Mas o meu problema é eu tomar na cabeça da Amazon, porque ele não tá no YouTube. Ah, não tá no YouTube o Rasbin? Eu acho que não, né? O Reluva eu sei que tá, agora o Rasbin... Deixa eu dar uma olhada se só tá na Amazon, porque se tiver na Amazon aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer, cadê? Rasbin Hotel. Tem a série aqui, tá aqui, Vivi Pop, Viviane Medrano, aquela coisa toda. Playlist... Reluva aqui, Reluva Boss Shorts. Season... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Assim, tem, mas o que tem é o da... Como é que fala? Não é nem um reupload, é aqueles conteúdos que tem da Prime Video. Deixa eu ver se tem aqui React. Vamos ver, vai que a pessoa fez alguma traquitana aqui. Eu maratonei Rasbin Hotel, o Hamlet, aqui tem o vídeo dele, mas... tem umas pessoas que trouxeram. Deixa eu dar uma olhada como é que foi feito, peraí. Eu acho que eu encontrei um jeito. Eu não sei se dá certo, mas a gente pode tentar um jeito desse aqui que eu vi. Dá pra fazer, mas não vai mostrar nada, né? Tá, eu vou fazer um teste. Vamos fazer o teste? Eu apoio o teste. Comenta aí se você apoia um teste também. Vamos continuar vendo aqui. Com pessoas fazendo críticas no desenho em base de coisas que só não são verdade. Uma frequente que eu ouço por aí é que Rasbin Hotel é mal escrito. E tipo, Rasbin teve muitos problemas de roteiro em determinados momentos da obra. Mas eu vejo muitas pessoas olhando apenas esse lado da moeda e tentando definir a escrita como se a série fosse amadora, sendo que a escrita de Rasbin é na verdade muito boa. Vamos olhar a temporada 2, por exemplo. Aqui a Charlie descobre que a redenção é possível, e ela quer provar isso pra todo mundo, mas ninguém é simplesmente convencido de uma hora pra outra, o que é algo muito realista. E quando alguns desenhos apenas pulariam esse arco narrativo, Rasbin vê como uma oportunidade de construir toda uma temporada em volta disso, desenrolando o Vox, que virou um dos meus vilões favoritos de temporada de todos os tempos, porque mesmo ele sendo tão subestimado antes, a série conseguiu de alguma forma transformar ele em uma ameaça gigantesca, colocando ele até como referência de um líder totalitário em determinado momento do desenho. Você sente a ameaça e vê que isso é realmente algo a se preocupar quando, apesar de muitos asteriscos, o desenho mostra um vilão que deveria ser teoricamente fraco, derrotando o ser mais forte de todo o inferno de uma forma realista, o que justificava o seu poder. Tudo isso culmina em um final muito incrível, com os personagens que a gente foi criando um vínculo durante a temporada, se aliando e juntando forças para derrotar o inimigo maior, decretando uma certa aliança entre o paraíso e o inferno, e a Charlie recebendo o reconhecimento de que merece o hotel. No geral, você sente que essa trama mudou algo em praticamente todos os personagens. Eu devo ter tomado um monte de spoiler agora. Isso sem contar os plot twists que a série usou no meio. Claro, eu não quero dizer que a escrita da série foi perfeita, mas foi algo honesto. E eu não vejo problema algum nos plots que Rasbin abordou, mas as pessoas por algum motivo continuam optando por criticar os erros de escrita do show, quando a escrita em si é um dos pontos mais positivos da obra. Tipo, olha toda a construção de mundo que Rasbin tem, um desenho que coloca em questionamento um tema tão interessante quanto o sistema de redenção do paraíso, enquanto apresenta alguns indivíduos que foram parar no inferno, mas que você consegue ver o potencial deles se redimirem. Eles se colocaram numa missão muito complicada quando decidiram falar do tema redenção, mas fizeram algo sensacional, e eu sei que a construção de mundo foi definida no piloto, mas isso não tira nem um pouco os méritos que a série teve até aqui, e só torna todo o hate que o desenho recebe nessa parte bem justificável. Mas acredite em mim, essa nem é a crítica mais absurda que a internet... Não, eu acho que, novamente, eu falei daquela questão de impacto, eu falei daquela questão de ter palavrão toda hora, mas aí novamente, o recurso narrativo que fica repetindo muitas vezes pode ser meme, né? Hoje em dia a galera repete isso muito por meme também.
também. Eu não vejo problema em ficar falando muito palavrão e tal, mas, enfim, tem gente que se incomoda e acha que isso pode ser um problema. E, pra mim, o único problema eu só falei, e é aquela questão de perda de peso, só. Porque se ficar falando toda hora, né, perde o impacto da série. E mais uma coisa que a galera também fala muito, é que a Charlie, ela é uma pamonha. Por assim, ela poderia fazer muitas outras coisas, ela não faz, né? Mas eu não sei se isso é verdade também, vamos lá. Conseguiu vender como verdade, porque meus amigos têm uma crítica absurdamente injusta que rola em relação ao humor dessa série, e eu preciso falar sobre. Mas antes, eu preciso ser um pouco honesto por um minuto. O que acontece é que há pouco mais de um ano atrás, antes da temporada 2 de Jasmine estrear, eu fiz uma crítica a alguns pontos do desenho, entre elas uma parte criticando o humor da série. Nesse momento, você pode estar confuso. Como assim? O Karsten tá defendendo algo que ele mesmo criticou no passado. E sobre isso, meio que sim e meio que não. O que eu quero dizer é que as críticas que eu fiz em relação ao humor da série nesse vídeo foram até que bem válidas, porque realmente parte do humor de Jasmine Hotel foi bem vergonha alheia em alguns momentos. Mas tipo, metade dos desenhos adultos tem esse mesmo humor vergonha alheia e as pessoas escolhem Jasmine Hotel como alvo por alguma... Mas você compara Paint Stoke com Jasmine Hotel, é um pouco diferente, porque eu vou te explicar a diferença e você vai entender. Paint Stoke não se leva a sério. Jasmine Hotel se leva a sério. Eu acho que é justamente a motivação. O problema é motivação. A motivação do Paint Stoking já é pra ser um negócio escrachado, já é pra ser um negócio 200% cartunesco, de tipo assim, não é pra levar a sério. É realmente, nós estamos fazendo piadas. O Hasbin, dá pra ver, que você mesmo citou agora há pouco, que tem essa coisa da redenção, que ele quer mexer com temas sérios, ele quer se levar a sério em algumas temáticas, em algumas coisas, em algumas paradas. Não vejo problema em ter um negócio de humor, mas você tem que dosar o tom pra que você não fique cômico demais ou sério demais, e ao mesmo tempo, se você quer levar a sério alguma coisa, você tem que fazer um equilíbrio das duas forças. O Paint Stoking, ele é full escrachado. Ele é igual o Pop Team Epic. Ele é feito pra ser zoado. Ele é feito pra ser meme. O Paint Stoking é a mesma coisa. Eu vi Paint Stoking e é a mesma fita. Do tipo de ser piada, memes e ser engraçado. E ter, assim, o plano de fundo do bagulho é muito, muito de piada e muito de meme. Agora, o Hasbin e o Reluva nem tanto. Que o Reluva, ele é o escrachado de ação. E o escrachado do tipo, vai tomar não sei o que e tal. Mas você sabe que tem uma trama mais séria rolando por trás e ao mesmo tempo é um jeito de levar um pouco sério e um pouco de piada. O Reluva vai para um outro lado. O Hasbin, ele já tenta ser um pouco mais pé no chão de ser sério, né? De ter alguns temas sérios e de ter mais profundidade para os personagens. Então, só por isso, porque o Paint Stoke, essas duas anjas aqui não tem profundidade nenhuma, elas são daquele jeito ali, acabou, né? Enfim, vamos lá. Enfim, esse não é o ponto. O que acontece é que na tentativa de criticar as piadas de Jasmine, eu confesso que eu esqueci de falar algo que eu deveria ter deixado claro nesse vídeo. Porque na tentativa de fazer a crítica ao humor da série, as pessoas acabam esquecendo completamente que o humor de Jasmine não é 100% composto por piadas de sexo. Primeiro que boa parte desse tipo de piada foi diminuído na segunda temporada, graças ao bom uso que a crew do desenho fez em relação ao feedback que recebeu. Segundo que, como eu disse, o humor de Jasmine não é composto apenas por piadas de sexo. E, na verdade, Jasmine Hotel, durante seus 16 episódios, fez algumas piadas muito boas que realmente me fizeram rir, mas as pessoas parecem ignorar essas piadas. Você pode não ter rido de nenhuma piada, você pode ter rido de algumas piadas, ou você pode ter rido de todas elas. Mas eu acho muito injusto, principalmente após a segunda temporada, as pessoas venderem a ideia de que Jasmine Hotel é um desenho ruim porque só tem piadas de baixa qualidade, quando, ao menos na minha opinião, mesmo se isso fosse verdade, nem de longe isso seria motivo para falar que a série é tão tenebrosa. Claro, Jasmine não é o desenho com o melhor humor, mas excelente isso também não dubladora, é o foco na que é a obra. Millie. E para um desenho que nem tenta focar tanto nesse assunto, eu acho que a Jasmine fez um trabalho bem competente e me fez rir muito mais que alguns outros shows que eu considero os meus favoritos de todos os tempos. Eu não acho que esse humor seja Por que grande você zero à censurou? esquerda para a série. Por que você censurou? Eu quero saber. Qual que é, pô? Por que você censurou? Me fala. Me fala pra eu ver a base do que você tá falando. Ai, quer fazer spoiler no meu próximo vídeo? Ai! Na verdade, considerando as piadas que eu acabei de mostrar, eu acho elas até que bem válidas e criativas de certo modo. Que o humor da série não é perfeito. Jasmine tem inúmeros erros que merecem ser criticados, mas boa parte das vezes que eu vou procurar críticas de Jasmine, as pessoas repetem as mesmas coisas que foram problemas por apenas 8 episódios do desenho, enquanto falam da obra como se ela fosse a maior aberração que surgiu, sendo que ela tem muitas qualidades que são ignoradas. Por exemplo, Jasmine é provavelmente um dos melhores desenhos
desenhos para te deixar engajado na trama, tendo momentos que você só ignora os erros porque o que você está assistindo é genuinamente muito bom. Eu explorei um pouco isso agora há pouco, mas na temporada 2 nós temos um dos melhores encerramentos que eu já vi assistindo uma série. Não o mais bem escrito, mas um dos que eu mais me diverti, com a série colocando uma música ridiculamente boa de fundo, enquanto todos os personagens que a gente criou conexão estão lutando juntas para salvar o inferno. Não, uma coisa eu tenho que falar, as músicas de Hazbin Hotel melhoraram muito. Isso é tão ponto, porque assim, a Poison que tem na primeira temporada, ela virou um meme. É tipo, eu tá na loja da Renner e alguém tocar. Mas a Gravity, ela é boa mesmo, ela é boa, assim, não ironicamente. Ela não... Ai, mas a Poison não é boa? Não, a Poison é, mas eu acho meio meme, porque a galera ficou falando de Joe Dust, aquela coisa toda e tal, mas é ok. E eu entendo que virou também uma piada e tal, não sei o quê. Mas a Gravity é genuinamente boa. É genuinamente boa. Ela é, sem meme, acho que pra mim é a melhor música que Hazbin fez até hoje, né? Mas tem outras músicas muito boas também. Isso aí a Vivi Pop tem que dar o braço a torcer e falar parabéns. As músicas estão topzera da balada. Tão boa pra caramba mesmo. Tipo, olha o clipe de Hear My Hope no YouTube e me fala se isso não é hype. De certo modo, isso me lembra um pouco do final da última temporada de Hora de Aventura. Mas enquanto como é longo filme é lembrado como um dos primeiros episódios da história da televisão, mesmo tendo os primeiros 22 minutos super entediantes, Hazbin sequer é lembrado pelas pessoas. E isso só é a ponta do iceberg dessa qualidade do desenho. Na própria finalização da Season 1, você se sente empolgado junto com os personagens enquanto eles estão contentes torcendo para um futuro melhor. Na mesma temporada, nós temos a música You Didn't Know no episódio 6, quando nós passamos a temporada inteira com raiva do paraíso e torcendo para eles se derem mal, e Hazbin mostra isso da melhor forma possível, com uma música que fala sobre todas as injustiças que acontecem no paraíso, e a Emily começa a apoiar o sonho da Charlie. Você se sente ouvido pelo show e que ele está tomando o rumo certo. Momentos como esse são só difíceis de se criar do nada, e de cabeça não consigo lembrar de outra série que criou tantos momentos assim nos primeiros 16 episódios. E essas cenas que você só se sente muito empolgado com o show, na minha opinião, elas são muitas vezes o que fazem alguns desenhos estarem acima na minha lista de melhores desenhos de todos os tempos. Porque por melhor que seja a qualidade narrativa de um desenho, eu me sinto muito decepcionado quando a série não consegue me deixar engajado o suficiente nessa trama. É exatamente pelo contrário disso que Hazbin foi tão criticado por mim no passado, porque essa era uma série muito boa em te deixar entretido na história quando ela realmente importava, mas o show falhava tanto em estabelecer coisas bestas que você sentia que a série poderia ser muito mais do que ela realmente era. O nome disso é desconexão narrativa. Quando você chega e propõe um negócio e quando você chega e você faz o tema, a galera se engata no tema e aí a pessoa tá com tantas ideias na cabeça que ela desconecta, fala, não, o importante na verdade é isso aqui. Mas você fala, pô, mas essa parada que você começou a apresentar aqui, o que você vai fazer com isso? Ah, depois eu vejo isso. E aí o problema é, muitas pessoas elas gostam de organização quando você até fala de uma história. Quando você vai juntando os pedaços dela, é legal quando você gosta dessa coisa de juntar o quebra-cabeça. Mas quando você vai falar de uma coisa que está sendo narrada, está sendo escrita, você pode falar, não, peraí, a gente tem que sentar, mudar e fazer o negócio ficar bonitinho pra não dar problema. Porque senão você acaba bagunçando o próprio telespectador. Porque isso acontece muito em Reluva. Porque quando eles começam a trazer um negócio, ou eles tentam resolver no próprio episódio, porque aí você percebe, isso aqui não vai dar pra nada, ou senão eles jogam pro próximo. Por exemplo, a relação do Striker com o Moxie e a própria Millie e batendo na Imp, aquela coisa toda. Ah, não, nós vamos resolver isso depois. Aí usa o outro episódio, não, vamos resolver isso depois. Ah, não, o plot envolve os Tolas, envolve não sei quem, envolve o caramba 4. Você fala, pera aí, cara, mas você pulou alguns episódios. Aí parece que você tá fazendo filler. Aí a galera reclama do filler, entendeu? O importante é quando você tá fazendo uma conexão, isso aí a galera vê muito em anime. Quando tem o arco, a saga das coisas, e você entende do que tá acontecendo, e você entende o plano melhor. Isso melhorou na segunda temporada, pelo que a galera comenta. Na primeira era meio bagunçado, tá ligado? Contudo, em momento nenhum, isso significava que a série era ruim. Na verdade, ela super valia a pena de ser assistida, sendo exatamente essa a conclusão que eu encerrei o meu último vídeo de Hazbin no passado. Contudo, mesmo tentando provar que Hazbin tem os seus méritos, eu talvez
talvez não tenha respondido a principal pergunta que você, uma pessoa que viu dezenas de pessoas criticando o Rasmin, está se perguntando, que é se Rasmin é realmente um desenho tão decente como você está falando, por que ele foi tão criticado? Bem, para isso nós precisamos investigar o outro desenho que já esteve na mesma posição que Rasmin está tendo hoje. Mas antes de continuar o vídeo, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, falta literalmente 1.500 inscritos pra gente chegar em 100 mil, então se você assistiu o vídeo até agora, se inscreve aí. Aqui tem vídeo de animações toda semana e eu prometo muito conteúdo de qualidade. Ajuda aí a chegar nos 100 mil. E segundo, pra você que ainda não sabe, eu tenho um servidor no Discord que está cheio de pessoas que gostam de falar sobre animações, e eu tenho certeza que você ficaria feliz de entrar lá. Recentemente a gente fez um evento de Gartic Phone no servidor que foi muita gente pra jogar algumas partidas e caramba, aquele dia foi muito divertido. Eu realmente gostaria de ver você participando do próximo evento, então dá uma chance. O servidor tá aqui no primeiro link dos comentários. Steven Universo foi provavelmente o desenho mais odiado da história da internet, com senso comum na época de que o show deveria ser odiado. E dentre os principais motivos que Steven... Não é por causa das mães contra o Steven Universo que, ai, como pode duas... Fui muito longe. Tô brincando, piada. Foi criticado no passado, eu diria que ele compartilha duas coisas com Rasmin Hotel. A mensagem de perdão que ambos os desenhos tentam passar e o quão chata era a comunidade do desenho na época. Começando pela primeira crítica, isso acontece porque falar de perdão em desenhos animados é uma tarefa complicada. Pelo motivo que sempre vai aparecer algum idiota para levantar a bandeira do caramba, então se a redenção realmente é possível, significa que eu posso fazer qualquer coisa durante a minha vida e ainda sem ser redimido? Quando... Não é assim que redenção funciona. Vamos lá. Eu sou um cara cristão. E, como eu falei, eu amo a Cristo. E quando a gente vai trabalhar essa coisa do perdão, quando a gente vai trabalhar esse tipo de parada, é uma coisa delicada pra caramba. Porque quando você realmente entende o que você tá fazendo, entende os seus erros, entende, né, o seu pecado, entende o que você tá fazendo de errado, você se sente ruim de não... tipo, eu não quero fazer mais isso. Você se arrepende a tal ponto profundo de que você abomina aquilo e você não quer mais fazer aquilo ali, né? Chega a uma mudança genuína. Por exemplo, a pessoa que mente muito, ela começa a ver e se arrepender pra nunca mais fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que ela bebe, eu falo que desculpa até comentar, eu já tive problema com isso. E hoje eu evito muito, porque eu sei que eu tenho problema, eu sei que é errado, eu sei que essa coisa de glutonaria, essa parada é uma coisa errada. Eu tenho que me policiar e não fazer, e me arrependo e tal, e tento ser cada vez uma pessoa melhor, tento ser uma pessoa melhor para as outras pessoas, e tento ser uma pessoa melhor porque Cristo mudou isso na minha vida. Então quando a gente entende, porque aparece uma pessoa, nossa, então agora tá todo liberado e tal, não sei o quê, esse é o grande ponto, até do próprio Espírito Santo, quando entra na vida da pessoa, que fala assim, pô, por que você vai fazer isso de novo? Por que você vai agir dessa forma de novo? Por que você vai cometer o mesmo erro de novo? Por que você vai fazer isso mais uma vez? Por que você vai, né, pensar em si? Por que você vai ser egoísta? Por que você vai ser desse jeito? Você começa a ter a sua própria consciência e gerar até um pouco de empatia do porquê você tá fazendo isso. Porque se você chegar num ponto tipo, eu quero que se exploda e vai fazer de novo, então quer dizer que você não teve nenhuma mudança genuína. Você só tá fazendo, né, tentando pegar atalhos e falar assim, Jesus me perdoa lá no final, tá tudo certo. Então quer dizer que o peso do que aconteceu, que Cristo sacrificou e tudo aquela coisa, não teve um peso de verdade pra você. Aquelas coisas não são importantes de fato pra você. Então, aí você começa a diferenciar e já distinguir de quem é as pessoas que realmente acreditam e temem e querem serem pessoas melhores não por quererem um prêmio, não porque quererem entrar no céu, não porque querem, sabe, serem ovacionadas, mas porque elas entenderam e perceberam que elas precisam mudar e elas entendem que isso é para as outras pessoas e para empatia pelas outras pessoas e para que elas sejam melhores como pessoas, por si só. Não porque querem alguma coisa em troca, não porque querem mudar alguma coisa, mas porque é o certo a se fazer. E isso é muito difícil de ver hoje em dia, porque a gente acaba abrindo negociações. Eu não vou fazer isso porque, né, se eu fizer isso vão me cancelar, se eu fizer isso, não sei o quê. Esse tipo de papo. E aí eu acho que a gente tem que melhorar e mudar um pouco isso. Porque a gente não pode pensar em ajudar os outros ou não errar e tudo mais, não por causa que os outros
vão nos cancelar, mas porque você se importa, porque você quer mudar como pessoa, porque você entende isso e você muda genuinamente pra sempre. Você não faz mais aqueles tipos de coisa, né? Você vira uma nova pessoa. Então, é uma coisa muito delicada, porque tem alguns desenhos que eles retratam o perdão como se fosse tipo assim: ah, você perdoou, acabou. Ah, não, já era. Tudo que você fez, todas as coisas que aconteceu, já era. Perdoar, pelo menos no meu conceito, perdoar não é você, ah, acabou tudo que você fez, tá não sei o quê. Perdoar é lembrar das coisas que a pessoa fez e não sofrer com aquilo. E não ficar remoendo aquela coisa, né? Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar muito. Tem pessoas que eu não consigo perdoar 100% porque eu fico remoendo aquilo. Porque eu falo, pô, isso é injusto, isso não sei o quê. E eu tento entregar na mão de Deus pra eu melhorar como pessoa. Porque eu sei que isso é uma falha minha. Então, é aquela coisa, eu preciso ter na minha cabeça de que eu não posso ficar mais enraizado naquilo, porque se eu ficar enraizado eu vou estar tomando esse veneno todos os dias. E tem coisas de perdão que infelizmente as pessoas acabam colocando, tipo assim, ah não, vamos passar uma borracha, vamos virar a página. Não tem como. Você vai lembrar das coisas que a pessoa fez, mas você não sofre mais com aquilo e você vai, em conjunto até com a própria pessoa, melhorando aquilo, né? Então, é uma coisa meio complicada falar de redenção. Muitas pessoas veem isso como várias formas diferentes, muitas pessoas veem o perdão como formas diferentes também. Então, é difícil. Porque tem várias interpretações diferentes. Tem pessoas que falam, ah, é só se a pessoa fizer não sei quantas mil coisas e não sei o que, e joga chantagem. Eu sempre vejo pelas atitudes da pessoa, né? Porque o que a pessoa faz, às vezes, fala muito mais alto do que o que ela está dizendo, né? Enfim, vamos continuar vendo aqui. Não, isso nunca foi verdade. E se Steven Universo, um dos desenhos com as mensagens mais bem escritas que eu já vi nas animações, teve dificuldade para passar isso, era óbvio que Rasbin passaria pelo mesmo problema. E pra piorar, o desenho ainda apostou muito alto nesse aspecto, porque a própria protagonista da série, a Charlie, não entende muito bem a redenção. O que sabe é justo e até faz sentido, mas no processo isso facilitou muito para algumas pessoas levarem a mensagem ao pé da letra, a ponto que não é possível ver pessoas falando que o desenho passa a mensagem de redenção errada, quando, caramba, esse é um dos motivos que mais me irrita, porque a série deixou claro em vários momentos que não é qualquer um que vai ser redimido, com um grande checkmate rolando no episódio 2 da segunda temporada, com o próprio Paraíso falando com todas as palavras que as pessoas apenas têm os seus julgamentos reconsiderados quando eles conseguem reparar os danos causados por seus pecados. Não à toa, a única pessoa que chegou a ser redimida pelo desenho cometeu o crime de omissão e de socorro, o que, olhando para o que Pentious fez durante a série, me pareceu muito que ele reparou o dano causado e se arrependeu do que fez. Ou seja, uma das principais críticas da série é uma grande mentira que as pessoas insistem em fazer piadas ridicularizando o desenho por isso. Mas o que não é mentira e de certa forma inevitável são os problemas relacionados à comunidade do desenho. O que acontece, pelo menos a impressão que eu tenho, é que Rasbin mirou em um público mais velho para sua obra, mas por algum motivo o que a série realmente atraiu foi um público mais jovem do que o normal, e infelizmente bem mais agressivo às críticas à série. Isso cria um loop de ódio enorme, onde as pessoas que potencialmente poderiam gostar da obra acabam se sentindo bem menos atraídas a falar bem do desenho em primeiro lugar. Eu me lembro até hoje de quando na segunda temporada de Rasbin eu fiz vários vídeos elogiando a obra, mas na primeira crítica que eu fiz, eu tive a minha sessão de comentários bombardeada de pessoas reclamando de mim e tacando hate por eu não saber fazer críticas ao desenho, quando eu mesmo tinha gostado da temporada. Obviamente não é toda a comunidade que é assim. A maioria dos fãs de Rasbin que eu interagi eram pessoas muito legais, mas muitas vezes basta apenas uma primeira experiência negativa para alguém neutro com desenho estar no grupo de pessoas que compartilham memes sobre o show ser ruim. Isso acaba só alimentando o ciclo de ódio. O fato que ninguém parece acertar no fim do dia é que Rasbin é um desenho honesto. Ele tem pontos fortes e pontos fracos. Não leve esse vídeo como alguém falando que Rasbin Hotel é uma obra incrível e sem defeitos. Sendo honesto, eu não colocaria Rasbin Hotel nos meus melhores desenhos de todos os tempos, mas me irrita muito ver a maneira que a série é tratada na internet como se ela fosse a pior coisa já criada. Tá, Courtney, eu realmente entendo seu ponto, mas ainda existem milhares de pessoas criticando a série. Por que eu deveria acreditar em você? Bem, se você assistiu até aqui e eu não consegui te convencer, eu acho que eu não consigo falar nada que vá te convencer que é um desenho bom. Mas se por acaso você me permitir, eu queria te fazer um pedido. Dá uma chance pro desenho. Eu não falo isso como alguém que quer te convencer a gostar da obra, mas como alguém que se incomoda muito com pessoas que repostam ódio desse desenho sem nunca ter visto a série antes. Então tenta assistir a série e criar as suas próprias conclusões. Nesse momento foram apenas 16 episódios com 2 temporadas. Eu afirmo, Rasbin talvez não seja o melhor desenho do mundo. Talvez
talvez você priorize mais a comédia que um world building bem feito. E Rasbin pode não ser a mesma coisa pra você do que foi pra mim. Mas ao invés de levar em conta a opinião de outra pessoa, tenta criar a sua própria opinião sobre o desenho. Eu mesmo garanto que, na pior das hipóteses, você vai notar que a série mais odiada da internet não é o desastre que as pessoas falam. Mas bem, eu acho que é isso. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Bom demais, bom demais. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou, novamente, vão lá se inscrever no canal do Kart. Eu vou até dar uma força aqui, eu vou me inscrever também, né? Vão no canal do Kart, vão dar uma força para chegar nos 100 mil. Pô, tá pertinho de 100 mil, falta o quê? 400 inscritos. Vamos dar uma força pra ele lá. E, vamos lá, eu vou, se vocês quiserem, toparem, eu tento trazer os reacts. Vou reagir e vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente consegue falar melhor, igual foi com o Digital Circus e foi com outras séries, e a gente pode, né, quem sabe, ver aí certinho. Eu vou ver. Assim, Reluva eu já vi, então talvez não tenha tanta graça. Eu vou ver o Rasbin. Se vocês quiserem, comenta aí. Deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, vão no canal do Kart, tamo junto, muito obrigado. Comenta aí se vocês querem ou não. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Eu dei uma de 10 Land. Muito provavelmente eu vou ver e vou tentar fazer. É isso aí.